Boa noite a todos, que estamos já ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Mais uma palestra aí da nossa semana acadêmica, do Polo CDR de Cantagalo, desse segundo semestre de 2021. Meu som estiver ok, alguém dá um ok para mim nos comentários aí. Sejam todos bem-vindos. Mais essa palestra, mais esse momento. Estou jogando o link aqui em alguns lugares aqui para a galera vir chegando. Sejam todos bem-vindos aí. A gente já vai começar a falar na sequência. Tá ouvindo, não? Tranquilo, Júlio? Ué, falei, meu Deus, estou falando aqui sozinho um tempão aqui. Então tá show. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí. Já vamos começar aqui na sequência. Show, obrigado aí, pessoal, que está dando retorno aí. Fala, Iago, boa noite. Então, pessoal, na nossa palestra de agora, né, fechando aqui a nossa quinta-feira, né, a gente vai ter essa palestra agora que vai falar sobre fluxo e desenvolvimento de software na A4PM, né, que vai falar um pouco sobre programação, Quality Assurance, meu inglês aqui está meio escorregando, né, mas tudo bem, e infraestrutura, né. Então, a ideia dessa palestra de hoje aqui, né, a gente vai ter 3 palestrantes aqui que vão estar cada um falando um pouquinho do trabalho deles dentro de uma empresa de desenvolvimento de software, que é aqui a A4PM, né, e a gente poder enxergar os diferentes caminhos que um profissional de TI, né, pode trabalhar, pode executar, onde ele pode atuar dentro de uma empresa, né. Essa palestra ela serve bastante para conhecer um pouco disso tudo, né, porque às vezes são dinâmicas que a gente que está mais no meio acadêmico não fica, às vezes, né, conhecendo antes de ir para o trabalho de fato. Então, é um pouco uma maneira de a gente poder conhecendo, ouvindo falar um pouco disso, de pessoas que já atuam na área, que já atuam numa empresa, né? Então, são 3 pessoas que atuam na mesma empresa, então é legal porque a gente vai ver também a dinâmica, né, entre eles vão falar um pouquinho sobre isso tudo aqui, né? Então, vou convidar aqui, né, sem mais delongas, né, eu não me apresentei talvez aqui, né, mas meu nome é Matheus, né, eu sou atual tutor coordenador do curso de computação aqui do Polo Cantagalo. Então, claro que essa palestra aqui ela tem um enfoque maior para o pessoal de computação, mas acredito que talvez o pessoal de engenharia e de administração, talvez também de matemática, possa também aproveitar um pouco. Né, e os demais cursos também, porque eu acho que, de certa forma, a gente também vai ouvir falar aqui bastante desse trabalho em equipe, né, de um trabalho que é estruturado para funcionar em equipe, né, onde cada membro tem ali a sua atuação, tem a sua maneira de fazer as coisas, mas todos, né, convergindo e atuando juntos, né? Então acho que de uma certa maneira vai ser interessante para todo mundo que estiver, né, participando e conhecendo um pouco disso tudo aí. Então vou chamar aqui primeiro aqui o Cleiton. Então, boa noite, Cleiton. Tem a galera aqui, ó. Tem o Landerson que já está falando aqui, ó. Só para te ver. Então, eu já vi. Essa figura aí é da casa, isso eu conheço. Então, Cleiton, obrigado por aceitar o convite para estar falando um pouco aqui para a gente, tá? Vou deixar você se apresentar para a galera aí, e aí você já pode ficar à vontade aí, a palavra é sua aí, e tamo junto aí. Show de bola. Muito obrigado, Matheus. Pode startar aí para a gente aí aquele slide que a gente preparou. É isso aí. Olá, pessoal. Bom, como o Matheus já disse, meu nome é Cleiton Costa, né? Hoje eu trabalho na A4PM, na parte de qualidade. A A4PM hoje conta com um time de qualidade envolvendo Quality Assurance, testers, pessoas que trabalham na parte da regra, né? E eu venho desempenhando aí
essa função na parte da qualidade, que a gente vai falar um pouquinho, né, destrinchar para a gente conseguir ter uma ideia legal aí do que se trata. Pode passar, por favor, Matheus. Bom, acabei já fazendo essa apresentação aí, né? Pode passar para o próximo. Essa fotinha bonitinha para não ficar muito tempo, senão cai a nossa audiência aqui, né? Bom, eu vou falar um pouco sobre a importância, né, do profissional da qualidade de software. Vou falar também aí da importância da qualidade de software em si, né? Do quão importante é a gente, quando a empresa olha, quando a fábrica de software olha para esse setor com bons olhos, né? Isso aí, com certeza, agrega muito no valor do produto, né? Que a gente, inclusive, hoje consegue ter produtos de melhor qualidade no mercado, justamente porque as empresas estão olhando cada vez mais para esses profissionais, né, para o setor, para o profissional da qualidade, seja ele um tester, né, que é o cara ali que executa os testes apenas, seja ele o profissional que elabora esses testes, como o Quality Assurance, que eu vou falar um pouco já, e também seja ele a pessoa que trabalha ali na parte da regra, né, tomando cuidado com cada detalhe, trabalhando lado a lado ali com o QA, que é o Quality Assurance. Pode passar, por favor, Matheus. Bom, é dessa importância que a gente vai falar, né? Primeiro, quero apresentar aí alguns casos, né, que são muito preocupantes, né? A empresa, quando ela acaba ignorando esse profissional, a empresa, quando acaba ignorando a qualidade do software, né? Quando a empresa ignora isso, ela está ignorando totalmente a necessidade de ter um produto de qualidade. E hoje, quem não quer ter o seu produto bem falado, quem não quer ter o seu produto bem comercializado, bem posto no mercado, né? Às vezes a gente entra ali na Play Store ou nas lojas de apps, né? Dando um exemplo bem rápido aí, e é ruim quando eu particularmente, me dá um sentimento não muito legal quando a gente vê ali os comentários negativos, não, esse software quando abre acontece isso, acontece aquilo, provavelmente não está sendo tão valorizado assim essa parte da qualidade, né? Eu tenho certeza que seria totalmente diferente se fosse visto. A qualidade de software, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela não se preocupa só com a parte de testar, né? A gente vai falar já sobre isso. Então, essas empresas, quando não olham para a qualidade com bons olhos, elas acabam pagando caro por isso. Caro por quê? Porque acaba gerando um certo retrabalho, né? Quando você não pensa no seu produto desde o início do desenvolvimento, ou até antes, né, do desenvolvimento, até o final desse desenvolvimento, que é quando a gente vem a colocar em produção, quando não olha para isso, você acaba tendo trabalhos desnecessários, né? Retrabalhos, né? Vou dar um exemplo rápido, né? Você chega com uma necessidade que você precisa implementar no seu software e simplesmente vai, desenvolve e libera. Aí, o que você vai ter de volta de retorno disso? Provavelmente, você vai ter ali um retorno de novas solicitações de alteração naquela ferramenta, ou seja, volta o desenvolvedor na mesma ferramenta para poder ajustar, fazer implementações, né? Volta o cão arrependido. E essa história, assim, até quando é feito um planejamento legal, quando é bem elaborado um produto, quando ele é liberado ali, isso já acontece. Agora você imagina quando você não faz isso, quando você faz às cegas o seu produto. Então você corre um risco bem maior disso acontecer. O profissional da qualidade, ele está envolvido nesse pedaço,
nesse ponto também, que ele olha para isso, para as necessidades de mercado, para as necessidades do usuário dele, que ele deve conhecer muito bem, né? E não só falando assim de novas features, de alterações naquilo que você já implementou e você tem que voltar nisso. O pior ainda é quando os bugs, né, eles acabam surgindo de forma desnecessária, de forma de que se você tivesse alguém olhando para aquela qualidade do software, se você tivesse pelo menos ali um tester, alguém testando, que, mesmo que fosse de forma manual, isso não aconteceria. Ou aconteceria em menor quantidade, né, que fosse. Né? E isso, assim, não existe software perfeito? Alguém acha que existe software perfeito? Não existe software perfeito, tá? Se há alguém aqui que até então tinha em mente que existe software perfeito, eu acabei com o seu mundo perfeito agora, porque não existe, cara. Não existe software perfeito, tá bom? Depois desse balde de água fria que eu te joguei, depois dessa realidade que eu apresentei, eu venho te trazer aí a tua mente a necessidade do profissional de qualidade. Mesmo tendo a qualidade, acontecem alguns bugs, ocorrem alguns problemas, correto? Imagina se não existisse esse profissional, se não existissem pessoas olhando para a qualidade, né? Então, tá aí a importância de uma empresa olhar para a qualidade. Não adianta hoje a pessoa sai da faculdade e vou desenvolver. Tô desenvolvendo meus programas. Aí, tia, você é o menino da informática da família, bonitinho. Você faz o seu programa, vou desenvolver um sisteminha. Você acaba desenvolvendo o seu sistema, libera. Libera sem testar, bobo, para tu ver o que vai acontecer. Pode passar, por favor, Matheus. Bom, o que faz um QA? Acabei falando um pouquinho, né? Bom, algumas das principais funções do QA dentro de uma equipe de desenvolvimento de qualidade. Pode passar, por favor. Então, eu listei aí algumas dessas funções, né? Hoje o QA, ele trabalha de ponta a ponta dentro de um time de desenvolvimento, dentro de um processo de desenvolvimento, né? O QA hoje, ele mapeia todas as funcionalidades do sistema. Ele precisa estar ligado no produto que ele está trabalhando, tá? Que esse produto já exista e ele esteja apenas participando de uma manutenção, né, e uma integração contínua desse produto, ou mesmo que esse produto não exista e seja um projeto que vai sair do forno ainda, né? Ele precisa conhecer esse produto mesmo antes dele não existir. Ele tem que saber quem vai usar esse produto, ele tem que saber quais as funcionalidades que essa pessoa que vai usar vai precisar, ele tem que saber, ele tem que levantar os cenários que essa pessoa que o usuário vai enfrentar, o que ele vai precisar. E sabendo das necessidades, é uma coisa que liga a outra. É o usuário que vai precisar fazer uma coisa, é essa coisa que ele vai precisar fazer que vai gerar cenários, né, que vai gerar situações, né? Então, o QA, antes mesmo desse produto existir, antes mesmo dessa feature ocorrer, ele precisa saber o que vai acontecer. Ele não vai prever o futuro, ele só vai conhecer o usuário dele, o que é o alvo final, e vai conhecer um pouco do que esse usuário vai precisar, né? Então a gente está falando um pouco aí da parte usual do sistema ou do produto que vai ser liberado. O QA está muito ligado à parte de documentação e requisitos, né? Ele recebe, geralmente a gente recebe os requisitos ou uma documentação que foi levantada e a gente vai começar a criar situações de desenvolvimento que hoje a gente, por exemplo, hoje no nosso processo de desenvolvimento, a gente cria as issues e lança na nossa ferramenta de integração, né?
que a gente trabalha hoje com o Git, e a gente lança, e essas solicitações de alteração, de desenvolvimento, de implementações, correções precisam estar muito bem documentadas, tá? Os requisitos precisam estar muito bem levantados, nem sempre o requisito ele é levantado, né, nessa parte do desenvolvimento, que é pré-desenvolvimento, né? Eu ainda estou falando do pré-desenvolvimento, mas ele precisa sentar com o PO ou a regra de equipe, levantar essas situações e ter isso desenhado, seja por BDD ou qualquer que seja a forma que ele esteja levantando aquilo ali e formando a atividade, ou seja, lançando ao desenvolvimento aquilo ali. Então ele precisa estar bem linkado a essas questões. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com legislações, né? A maioria dos desenvolvedores que eu conheço trabalha muito com a parte de legislação, seja com o Cefaz, seja com o SUS, que é o nosso caso, né, o SUS, que a gente trabalha hoje na E4PM, e nós temos legislações, tem as documentações, tudo certinho, que a gente precisa seguir, então a gente precisa estar muito ligado a essas questões. Bom, o QA, nesse processo, ele está levantando ali para poder formar. Quando começa-se a sprint, e eu acredito que o Daniel vai falar melhor como funciona esse processo de desenvolvimento, né? Vai mostrar lá o caracolzinho para a gente dar uma olhada depois, para a gente ter uma ideia melhor. Dado o início da sprint do desenvolvimento, o QA ele elabora os testes que vão ser feitos, as conferências que vão ser feitas, como eu disse, isso pode ser por BDD, isso pode ser por algum outro tipo de documentação, para que quando o produto saia, ele seja verificado, né? E o QA, ele também bota a mão na massa, tá? Ele não é só o cara que fica levantando requisitos e montando, abrindo o issue, não. As issues, muitas vezes, do QA, elas são abertas por inconsistências, né? Por inconsistências, ou seja, que o QA verificou, o QA, ele testa também, ele é tester também, ok? Então, a gente verifica o requisito, ver se está batendo com o requisito, também caçamos bugs, né? Também procuramos bugs, também encontramos, ou na verdade, muitas vezes eles nos acham, e a gente faz esses levantamentos e passamos isso à squad, que são as inconsistências que a gente fala, né? Como eu disse, não existe software perfeito, tá? Então, por isso, muitas vezes o QA também ele acaba recebendo uma demanda de um suporte, de um cliente, né? Então ele traz essas demandas para a squad, onde isso é documentado, onde isso é discutido, né? Muitas vezes são detectados bugs nessas demandas, né? Porque eu falo que são detectados bugs nas demandas, quando a gente traz isso para o squad. Porque até que isso chegue ao squad, a gente não trata como bug, a gente não trata como feature, a gente trata como relato, né? Até que se prove o contrário, é relato. A gente analisa, a gente tem um processo de análise, o próprio QA, o próprio tester, o próprio profissional de qualidade, ele pega aquilo ali, na maioria das vezes, simula, traz para o ambiente, forma o ambiente do usuário, né? E tem toda uma história, né, quando a gente traz isso para o desenvolvimento. Isso é analisado, se for detectado bug, é lançado o bug para o desenvolvedor poder fazer esses ajustes. Se for detectada a necessidade de uma feature, uma alteração, uma implementação, alguma coisa nova, isso é lançado também. Não só por demandas de usuários ou por demandas de suporte, ok? Mas também quando existe alguma alteração na legislação, como eu disse, a gente trabalha com necessidades do governo, por exemplo, né? Trago pelo QA, pela regra da equipe, onde é discutido ali e aberto as demandas para o time de desenvolvimento, né? Pode passar, por favor, Matheus. Obrigado. Bom, até agora eu falei muito da parte da verificação manual da situação, né?
do levantamento de requisito, da formação das issues, das tarefas para o time de desenvolvimento trabalhar em cima. E eu vou falar um pouco rapidamente, isso tudo muito manual, tá, pessoal? Eu falei aí dos testes manuais também, e nisso aí dentro tem alguns processos de teste que são muito manuais, que existem também, mas eu vou falar rapidamente aí de um assunto que tem estado muito em alta e que, assim, e é um grande aliado do time de desenvolvimento, que é a automação de teste, a criação de robozinhos para ficarem testando o sistema ali de forma automática. Né? O teste automatizado é uma forma que eu, automatizador, tenho de me multiplicar, além de sempre garantir a execução de um teste bem elaborado. Estou garantindo que aquele teste vai sempre ser feito dessa forma. A gente sabe que o ser humano, nós somos, né? A gente pode chegar numa sexta-feira ali para testar uma coisa que, se a gente estivesse testando na quarta-feira, no ápice da nossa empolgação, ou da nossa atenção ali, do nosso foco, a gente não faria. Nós somos seres humanos e dependemos de N fatores. O robô, o teste automatizado já não depende disso. Vamos falar rapidinho, só para a gente... Pode passar, por favor, Matheus? Então, eu listei aí 5 pontos, tá, que o teste automatizado ele agrega dentro de um time de desenvolvimento, tá? O primeiro aí são os testes de regressão, né, que são aqueles testes que a gente faz depois que a gente testou. Como assim? Você passa uma sprint testando várias coisas são desenvolvidas, isso aqui tá ok, beleza, isso aqui precisa voltar. Tudo aquilo que você dá ok, aquilo vai sendo implementado no master do código, e aquilo ali já está fazendo parte do sistema. Isso não precisa ser testado de novo, né? Isso já foi dado ok pelo QA. Se der problema em produção, a gente procura o QA e puxa a orelha dele. Então, para o QA não ter essa sensação, a gente faz os testes de regressão. Só que o teste de regressão, ele é chatinho. Ele é chato porque é um assunto que você já passou por aquilo ali, cara. Pô, já deu ok. Às vezes um teste que você levou 5 dias para você fazer manualmente, você vai ter que levar mais 5 dias para poder conferir e garantir a qualidade daquilo ali. É um trabalho um pouco estressante, né? Eu, como qualidade, eu falo isso com propriedade. É ruim você voltar, é quase que um retrabalho, né? Então, o teste de automação, quando você faz um teste e depois você automatiza ele, você não vai fazer ele de novo. Joga pro robô, cara. O robô faz, se ele encontrar inconformidade ali, depois ele vai te reportar, porque ele gera um relatóriozinho bonitinho, né? Com isso, agiliza muito o nosso trabalho, né? E essa agilidade que a gente ganha aí, até para fluxos longos, né? Às vezes a gente precisa, para fazer um teste, a gente precisa fazer ali, preparar um cenário, configurar, não sei o quê, configurar um usuário virtual e várias coisas. Você pode configurar o robô, programar ele para que ele configure esse ambiente quando ele for testar. Você não se preocupa mais com isso, deixa o robô fazer. Olha só que maravilha, você não precisa também, além de você não ter que se preocupar com os testes de regressão, que é refazer o teste. Além de você não ter que se preocupar em ficar montando o ambiente, olha só que maravilha. Só esses 2 pontos aqui a gente já ganhou muito tempo. Lembra daqueles exemplos de testes de 5 dias? Isso existe, cara. Às vezes tem um teste, uma funcionalidade que você vai testar que você precisa de 5 dias para testar aquilo ali. É o teste que você faz no front, verifica back, verifica banco de dados. Você pode programar alguém para fazer isso por você, que não precisa ser humano e menos suscetível a erro. Os testes repetitivos de forma sistemática, como eu disse, né? Aí você pode implementar testes de estresse, teste de carga, e o robô vai fazer tudo para você. Com isso você garante que a execução ela seja feita assim, a mesma função por diversas vezes, né? De forma fiel, cara. De forma fiel. Como eu disse, o teste que você fizer na quarta, se você fizer ele na sexta,
que você já está cansado, às vezes você passou por uma semana que você tá ali, que você teve outras atividades mais hard ali, que te ocupou, que te fez suar, e chega na sexta-feira, cara, aqui a gente não tá para ser hipócrita, né? Eu sei até que o meu gestor de desenvolvimento tá me assistindo aí, mas na sexta-feira nós somos seres humanos, cara. Nós somos seres humanos, ou qualquer outro dia da semana, às vezes você tá triste com uma situação pessoal. O robô não tem isso, cara. O robô não tem sentimento, o robô não tem tempo ruim. Por algumas vezes eu já saí na sexta-feira aqui e deixei o robô rodando no final de semana. Ele tá trabalhando, cara. Ele tá trabalhando no final de semana. Ele tá trabalhando ali para mim, inclusive no meio da semana, às vezes eu vou fazer um teste, preciso fazer uma regressão, eu boto ele rodar, cara, e vou me preocupar com outras coisas. Eu vou elaborar outros testes, eu vou inclusive puxar uma outra issue para eu poder já ir testando, né? Já é até o próximo tópico aí, né? Que eu libero o tester para poder para as suas demais funções, né? Que ali ele pode ali fazer um teste de desempenho por ele mesmo, ou uma usabilidade, um requisito que ele precisa analisar, fazer um teste de segurança, casos mais complexos, né? Algumas inteligências, algumas coisas o robô não vai fazer por você, você pode fazer também. Algumas maldades, né? O robô está programado. É claro que você tem como implementar essas maldades no robô, tá, pessoal? Bom, para fechar, o robô ele ajuda a gente aí no continuous integration, né? E no continuous deployment, né? Isso, como eu disse, a gente ganha agilidade, a gente não precisa perder tanto tempo nos testes de regressão, que são geralmente aqueles testes, como eu disse lá em cima, são aqueles testes que a gente toma o nosso tempo no final, quando a gente está para liberar o produto para produção, que a gente precisa retestar e conferir se está tudo certinho. A gente não precisa disso. Inclusive, na integração, inclusive quando a gente está implantando também, quando a gente vai implantar isso, é possível rodar esse robô para fazer um teste já no ambiente, para ver se foi tudo configurado direitinho. Isso é maravilhoso. A gente ganha, né? A gente garante ali que o software possa ser entregue de forma mais segura possível, né? E a qualquer momento. A qualquer momento, ó, surgiu uma necessidade. Cara, isso acontece, isso pode acontecer, tá? Não acontece corriqueiramente, uma vez na vida, outra na morte, isso pode acontecer. Mas surgiu uma necessidade, a gente precisa liberar o software, e aí? O que a gente tem pronto? Tá tudo certinho, vamos ver como é que tá o que tá em master. Solta o robô, mano. Ele verifica tudo para você. O que precisar ajustar, ele vai dizer, ó, tranquilo, show de bola. Isso já adianta a gente ganha tempo, e tem aquela frase, né? Time is money. É quase isso, é praticamente isso. Bom, pessoal, pode passar, por favor. Eu quero agradecer, né, a todos que ficaram aí até para ouvir um pouquinho da qualidade do software, né? Eu acredito que eu consegui dar uma comprimida no assunto, né? Eu procurei não entrar muito em processos e tal, tudo mais, mas o profissional de qualidade de software, ele é isso aí. E é assim, eu coloquei aí alguma questão, mas aí a gente combinou que a gente vai deixar para o final, né, Matheus? É isso aí, né? Eu esqueci de falar antes, né? Se você tiver alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, vocês podem ir colocando aí nos comentários aí do canal aqui. Eu estou aqui vendo aqui tudo. E aí no final, né, a gente junta todo mundo aqui e volta nas perguntas de todos vocês. Então pode deixando nos comentários aí, não vai passar batido. A gente depois volta comentando e falando um pouco disso tudo aí, tá bom? Então, Cleito, muito obrigado. Até daqui a pouco. Então, pessoal, para dar sequência aqui, né, vou falar também que o link da presença, né, para o pessoal que quiser um certificado dessa palestra, de tudo aqui que a gente está falando aqui um pouco, né, tá na descrição desse vídeo, eu já coloquei nos comentários aí também, mas quem quiser pode pegar aí na descrição do vídeo que está lá o link certinho, tá bom? Então, para dar sequência, né, a gente continuar falando aqui, eu vou chamar, deixa eu tirar aqui o slide, só um minuto, vou chamar aqui o Daniel. E aí, Daniel, boa noite, meu amigo. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos. Então, o Daniel, ele é engenheiro de software, né, e eu vou deixar ele também aqui, né, da mesma maneira que o Cleito, vou deixar ele se apresentar, ele trocar ideia com vocês aqui, e ele vai falar um pouco também, né, dessa parte aí
do desenvolvimento aí, tá bom? Então, Daniel, fica à vontade aí, a palavra é sua, meu amigo. Obrigado, Matheus. Como o Matheus falou, eu sou engenheiro de software na E4PM há 6 anos. Tenho aí 7 anos de experiência com desenvolvimento. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e tenho pós-graduação em engenharia de software. Pode passar aí o slide, Matheus. Bom, primeiro eu queria compartilhar com vocês algumas dúvidas que eu tive, né, durante a faculdade. Qual linguagem eu devia aprender, qual framework eu devia aprender, se eu devia seguir para ser front-end, back-end ou full stack. E assim, hoje, depois das minhas experiências, né, eu acho que isso não importa, porque a gente vê que todo ano surgem linguagens novas, morrem linguagens. Então, se você focar em uma linguagem, você pode acabar ficando preso, né? Então, tem muita gente que defende a minha linguagem como se fosse um time de futebol, né? Mas eu não acho que isso seja interessante para uma carreira. Então, acho que no início, o que você deve fazer é mais focar em aprender os fundamentos, né? Dominar a lógica de programação, aprender a orientação a objeto, herança, polimorfismo, aprender modelagem de banco de dados, montar queries, diagrama de caso de uso, essas coisas que a faculdade ensina e que é uma base para o desenvolvimento. Depois a linguagem você vai pegando com o tempo, você vai, de repente, trabalhando com uma, trabalhando com outra, e vendo que é tudo muito parecido. Muda uma coisa aqui, outra ali, que ajuda no desenvolvimento, mas não é isso que você deve se prender. A questão do framework também acho que vai na mesma onda, né? Hoje em dia, então, existem muitos frameworks, todo dia existem frameworks novos, então você não deve focar só em um. Aprenda um, depois quando você for precisar trabalhar com outro, que às vezes um framework é mais focado para um tipo de desenvolvimento, né? Você consegue aprender ele facilmente. Então, aprenda um de início e depois deixa com o tempo, com a necessidade para aprender outros. E quanto a ser front-end, back-end ou full stack, eu acho que isso você também vai, com a experiência, com o que você vai tendo de conhecimento, você acaba se direcionando para um lado, né? Você acaba gostando mais do front-end, gostando mais do back-end, ou até uma pessoa que tem muito conhecimento consegue ser full stack, né? Mas eu acho que também de início ninguém deve se preocupar com isso. Aprenda o básico e se insira no mercado de trabalho e com o tempo você vai tendo conhecimento e se direcionando na carreira, né? Então, pode passar aí, Matheus. Então, aqui na E4PM, nós temos duas linguagens que são as mais utilizadas, o PHP e o JavaScript. Eu, quando estava na faculdade, sempre quis trabalhar com Java, então eu fiquei estudando Java, até consegui fazer um estágio em Java, mas depois eu recebi um convite para fazer uma entrevista na E4PM e lá eu percebi que usava PHP. Eu nunca tinha trabalhado com PHP, nunca tinha estudado PHP, então eu fiquei igual maluco, 2 semanas estudando PHP para fazer a entrevista, acabei passando e fiquei bastante tempo trabalhando com PHP, até hoje eu ainda trabalho com PHP e nunca mais eu utilizei o Java, né? Depois eu também migrei de projeto, trabalho também com JavaScript, que é outra linguagem que durante o tempo eu fui estudando e aprendendo. Hoje até a linguagem que eu estou estudando mais é a TypeScript, que é uma evolução do JavaScript, mas com uma tipagem mais forte, né, que eu acho que dá mais segurança no desenvolvimento. Quem sabe um dia aqui na empresa a gente consiga ter um novo projeto e utilizar TypeScript. Pode passar o slide. Bom, aqui eu coloquei algumas tecnologias que a gente usa, né, mas não precisa se assustar, assim, sei que são muitas, então ninguém precisa saber tudo. Aqui com o tempo, normalmente as pessoas entram com a base e vão aprendendo a mexer, né? Então nós temos aqui o Docker, que ele virtualiza
como se fosse em nível de sistema operacional o nosso produto, né, nosso sistema, e ele consegue separar todos os sistemas, deixar eles independentes, cada um com seu próprio sistema operacional, suas próprias bibliotecas, sem interferir em um projeto e outro, né? Então, isso é muito importante para a gente aqui no desenvolvimento. Nós temos o Vue.js, que é um framework que eu utilizo até no meu projeto, que ele é para front-end, baseado em JavaScript. Nós temos o Node.js, que a gente usa o Express, né, o framework, que é um framework de back-end, também baseado em JavaScript. Nós temos o Laravel, que ele é um framework PHP. Nós temos o React Native, que é uma biblioteca também em JavaScript, que é para mobile. Nós temos alguns projetos mobile na empresa. Tem o Sequelize, que ele é um ORM, que serve para mapear os objetos com o banco de dados. A gente tem o MySQL, que seria o nosso banco de dados. Nós temos o Composer, que ele é um gerenciador de pacotes do PHP. Nós temos o NPM, que também é outro gerenciador, só que de JavaScript. Nós temos o GitLab, que é uma ferramenta que a gente usa ele é baseado em Git, né? Então ele usa como repositório dos projetos. O Firebase, que é outro banco de dados. O GraphQL, que é uma API desenvolvido pelo Facebook, que ele faz a comunicação entre o nosso front-end e o back-end. O Redis, que ele é um banco de dados em memória. O Jest, que é uma ferramenta para teste, que a gente usa para testar nosso back-end. O Pentaho, que é uma ferramenta para o nosso BI. E o Redux, que é uma biblioteca também JavaScript que a gente usa no nosso mobile. Então, realmente nós temos várias ferramentas. Eu vou até mostrar agora a arquitetura, né? Pode passar aí, Matheus. Essa é a arquitetura do projeto que eu trabalho atualmente. Então, assim, eu acho que dá para ter uma visão melhor de como cada coisa vai funcionando e vai se encaixando no sistema, né? Então, nós temos o nosso front-end, que ele trabalha com o Vue.js, que é o framework, e ele utiliza como base o HTML, o CSS e o JavaScript. O HTML ele faz a estruturação da página, o CSS do layout, e o JavaScript é onde a gente faz a lógica. Nós temos o GraphQL, que ele é a ponte, toda a comunicação feita entre o back-end e o front-end é feita em GraphQL. É uma API nova, né? Não tão nova, desenvolvida pelo Facebook. Hoje a gente tem até outras APIs na comunicação externa, nós temos em REST e SOAP. Mas entre o nosso sistema, a gente preferiu usar GraphQL, que a gente consegue controlar melhor os dados do front e back, filtrando melhor, né? Dá mais performance para o nosso sistema. O nosso back-end tem um framework Node.js com Express, também na linguagem JavaScript. Então, vocês percebem que a gente utiliza JavaScript para o front e para o back-end. Isso dá uma facilidade na hora que entra um novo membro na equipe, né? Então, é uma linguagem só para os dois, já que aqui na nossa squad nós não temos especialistas. Todo mundo é full stack, então todo mundo trabalha em front e back-end. É claro que algumas pessoas gostam mais de front-end, então acaba pegando os casos de front-end, construindo as telas. Outras pessoas, como eu, prefiro back-end, onde tem a regra de negócio. Então eu prefiro mais essa parte de saber o que está acontecendo no sistema, em ver performance. Então eu prefiro mais a parte de back-end. Nós temos o Sequelize, que é o nosso ORM, que ele faz o mapeamento dos objetos com banco de dados. Então isso facilita muito. Query simples, busca simples no banco de dados, a gente não precisa montar query, mas mesmo assim a gente precisa ter o conhecimento de como fazer uma query para algumas determinadas buscas, né, que são grandes e complexas. Então
não tem para onde fugir, a gente usa query para performance. E nós temos o nosso banco de dados, que é o MySQL. Como eu falei, as comunicações externas, a gente acaba não escolhendo qual a API utilizar, né? Depende muito dos outros sistemas que a gente se comunica. Então, nós temos comunicação com sistemas do governo, que são antigos, então eles usam SOAP. Nós temos comunicações com outros sistemas mais novos que usam REST. Então, é mais ou menos essa estrutura. E nós temos ali o Redis, que também se comunica com o back-end, que ele é um banco de dados em memória. Então, a gente grava o login do usuário, né? Tudo que fica em cache, né? Então, a gente mantém lá um token com todas as informações do usuário para não ter que ficar fazendo buscas no banco de dados. A gente tem cache de combo, algumas coisas que a gente, para não ficar o tempo todo indo no banco de dados, então coisas que a gente precisa várias vezes durante a aplicação e não mudam, então a gente mantém no Redis. Pode passar. Aqui a gente vai falar um pouco do nosso fluxo. A gente usa a metodologia Scrum, né? Então, a gente começa tendo uma reunião de planejamento da release com a equipe da qualidade. Eles trazem para a gente a necessidade do cliente. Então, eles trazem tudo isso para a gente senta com a squad, a gente conversa do que dá para fazer durante o tempo nas sprints, que dura normalmente entre 2 e 4 semanas. Então, a gente conversa e vê o que dá para fazer. Então, às vezes, a gente quebra em várias sprints e com isso a gente consegue não perder o tempo e estar sempre entregando coisas novas para o cliente. No nosso dia a dia, a gente tem uma reunião diária, que dura cerca de 15 minutos, que todo mundo fala o que fez no dia anterior e o que está planejado para fazer durante o dia. Então, com isso, a equipe consegue ter noção, né, do que está acontecendo. Muitas vezes a gente acaba, quando alguém fala, a gente consegue ajudar a pessoa em um determinado problema. Então, isso é bom, ajuda na comunicação da equipe. E depois de terminado, a gente entrega o produto. Normalmente a gente faz uma apresentação, te demonstra para toda a empresa o que está sendo entregue, as novas funcionalidades. Às vezes a gente também tem uma reunião para dar um feedback, né, com a equipe, para falar quais foram os problemas que aconteceram, para a gente estar sempre melhorando a equipe e não repetindo os mesmos erros, né, todas as sprints. Então pode passar aí, Matheus. Bom, esse aqui é a nossa ferramenta que a gente usa para organizar, né, as sprints. Então, esse é o GitLab, ele é o nosso repositório, então todos os projetos, eles têm o seu próprio mapa, né, nossa própria tabelinha ali com as issues, que são as tarefas. Então, a qualidade, normalmente elas colocam todas as issues que precisam ser feitas. É claro que ao longo do tempo, novas issues vão surgindo, então a gente libera uma funcionalidade, eles encontram um erro, então eles criam outra issue, coloca ali, e a gente vai, se você for percebendo, tem várias coluninhas, a gente vai arrastando. Então, se eu pego essa primeira coluna de aberto, é onde é que fica todos os casos, eu vou pegando e vou mudando para a coluna do fazendo, que aí vai até indica ali quem está fazendo cada issue. Depois, quando a gente termina, tem uma coluna ali que está em branco, que seria que são as issues liberadas para serem testadas, porque a gente termina, mas o código não vai para o projeto que está em teste. Ele fica ali parado, esperando o teste, ele consegue atualizar o sistema de teste para ele poder realmente fazer o teste daquela issue. E quando tem algum problema, às vezes eles voltam ali para review, para a gente revisar qual o problema que teve, né? Então, durante toda a sprint, esse quadro vai esvaziando, até o ideal seria ficar vazio, né, todo. Às vezes
coisa sobra. Quando não é importante, vai para o nosso backlog, porque muitas vezes eles vão criando melhorias que são interessantes, mas a gente não conseguiria fazer tudo na sprint. Então, vai para o backlog e quando a gente tiver um tempo a mais, a gente faz essas melhorias. Então, pode passar, Matheus. E, por fim, nós temos aí a nossa comunicação, né? A gente, muita gente deve conhecer, né, o Discord, que ele é bastante usado para gamers, mas a gente acabou, com a pandemia, nossa equipe trabalhava toda na empresa, mas a gente acabou virando todo mundo remoto. E aí a gente adotou o Discord como ferramenta de comunicação. Então, dá até para ver ali na imagem que existem várias salinhas de cada squad. Então, a gente normalmente fica na nossa sala, troca bastante ideia, muita ideia. Antigamente tinha essa ideia de que o desenvolvedor ele era aquele cara que ficava no canto isolado, não falava com ninguém, só ficava lá programando. Mas não, hoje em dia a gente conversa bastante, troca bastante ideia, porque muitas vezes o problema que eu estou tendo, outra pessoa sabe resolver. Então, muitas vezes a gente faz alguns trabalhos em dupla, a gente compartilha a tela, a gente senta e se reúne às vezes para conversar sobre o projeto, o que poderia melhorar. Então, realmente, hoje é uma ferramenta muito legal que a gente tem. E com isso, acho que isso é algo que está importante na hora da contratação, né? Todo mundo quer um profissional que ele seja comunicativo, que ele consiga trabalhar bem em equipe, porque hoje é fundamental o trabalho em equipe. Então é isso, eu acho que eu consegui passar aí um pouco de como é o desenvolvimento. Falei um pouco rápido aqui, né? Mas seria uma visão geral. Então, depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Show, Daniel. Então, o pessoal tem alguns comentários aqui já, mas aí a gente faz aquele esquema, né? Depois reúne a galera toda para poder estar aqui falando aqui, tá show? Então, obrigado. Também vou te colocar aqui no background aqui. Então, pessoal, só reforçando aqui, o link da lista de presença está na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser preencher aí. Vocês podem ir deixando aí as perguntas, alguns comentários que eu já estou vendo aqui. No final aqui a gente vai retomar, né, tudo isso aqui para estar falando um pouco disso tudo aqui, beleza? Então, para finalizar aqui, para falar um pouco, né, mais aqui, finalizar aqui essa parte aqui do fluxo do trabalho aqui, né? Vou chamar agora aqui o Rafael. E Rafael, boa noite, meu amigo. Boa noite, Matheus. E o Rafael vai falar um pouco sobre a parte de infraestrutura, né, dentro dessa dinâmica toda aí, dentro da empresa aí. Então, passando a palavra aqui para ele aqui, Rafael, fica à vontade aí. Beleza. Boa noite, todo mundo. Bom, a gente vai iniciar aqui desmistificando um pouco o que é a infraestrutura. Eu estou aí também há 5 anos na empresa. Entrei como estagiário lá e fui galgando posições lá dentro. Sou formado também em análise de desenvolvimento de sistemas e terminei recentemente a pós-graduação em arquitetura e projetos em cloud. E eu vim trazer um pouco aqui dessa desmistificação, apresentar um pouco do que o que a gente tem no mercado, o que a gente usa internamente, como a gente propõe e faz todas essas integrações ali com os times de desenvolvimento, os times de qualidade, o pessoal do teste. Então, a ideia aqui é que a gente consiga passar uma visão e mostrar um pouco ali do que se passa por trás do desenvolvimento em si. Se puder passar, por favor, Matheus. Então, o primeiro ponto é a gente desmistificar o que é o profissional de infraestrutura. O que ele faz? A gente tem aquele conceito antigo de que aquele cara que fica isolado lá no cantinho, tem um servidorzinho debaixo da mesa lá, ninguém pode mexer, aquilo é só dele, e tudo vai muito além disso. Então, assim, o profissional de infraestrutura hoje, ele é responsável e tem como atribuições fazer todo o provisionamento, configuração de servidores físicos, servidores virtuais, toda a parte de infraestrutura de rede
seja em ambientes produtivos, ambientes de teste, ambientes de homologação, os mais diversos cenários a gente tem. Hoje a gente trabalha com uma política de backup, ativos de rede, e hoje a gente tem como função esse profissional de infraestrutura no geral também, ele tem atribuições de soluções de hospedagem, soluções de servidores, comunicação, conectividade. Até em si, hoje também a gente trabalha em cima de alguns equipamentos também, né? Em cima das nossas aplicações, a gente entrega alguns modelos, a gente tem sistemas web, a gente tem sistemas mobile que rodam em tablets. Então, assim, a gente trabalha com uma gama enorme de soluções das mais variadas formas para que a gente entrega para os nossos clientes. A gente também, esse profissional, ele apoia atividades, inspeções, testes, montagem e planejamento de soluções, porque não basta só simplesmente o desenvolvedor escrever o código, não basta só o QA ir lá testar, ver com questão de qualidade, teste do software, se a gente não tem uma solução que atenda ao nosso cliente. Então, a gente precisa ter esses times trabalhando junto para conseguir prover soluções, arquitetura e entregar um bom software no final. Pode passar, por favor, Matheus. Bom, para contextualizar um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui alguns pilares que geralmente esse profissional que é voltado para a infraestrutura, ele precisa ter algum conhecimento, ou é natural que ele tenha algum conhecimento. Até então, na graduação, a gente não vê muitas disciplinas voltadas para a infraestrutura, a gente vê ali mais questões de padrões de projeto, programação, a gente vê muita programação, mas a gente não vê muitas questões na graduação relacionadas à infraestrutura em si. Então, eu acho que seria legal que a gente pudesse trazer alguns pilares do que é interessante ou o que pensar num profissional que quer seguir essa carreira para a infraestrutura. Então, ali, se a gente pudesse enumerar em 5 pilares, né, seria a parte dos servidores, principalmente servidores Linux, que são aí o top de mercado, mais de 80%, 90% dos servidores e aplicações que rodam na internet aí estão rodando em cima de servidores Linux, mas a gente também tem servidores Windows. Até hoje na empresa a gente tem algumas aplicações que rodam em Windows, só que são muito poucas, a maioria, aí, 95% das nossas aplicações são desenvolvidas em cima de servidores Linux, e junto a isso, virtualização ao cloud. No nosso modelo hoje de trabalho também, a gente trabalha com servidores físicos, servidores virtualizados e servidores em nuvem também. A gente se vê muito falar aí nos últimos anos que a nuvem já estava em alta, veio a pandemia e a gente está cada vez mais usando nuvem, propondo soluções em nuvens, usando recursos que a nuvem provê. Então, assim, de certa forma, a gente precisa conseguir escalar nossos serviços, conseguir escalar nossas aplicações, e a cloud veio para prover esses serviços para a gente, né? Junto a isso, aliado, a gente tem todo o âmbito de rede. A gente sabe que a gente tem ali comunicações entre servidores, comunicação entre servidores de aplicação, onde está rodando nosso software, servidores que estão rodando o banco de dados, a rede física que a gente entrega no nosso cliente lá na ponta, internet, conectividade em todo que seja qualquer âmbito. Então, a gente precisa ali ter algum conhecimento, sim. É interessante que esse profissional que tem interesse em seguir para a área de infraestrutura, que ele tenha um conhecimento de rede. E os últimos 2 pontos são muito voltados para o que a gente tem hoje no mercado, principalmente, o Clayton comentou, o Daniel também falou um pouco sobre, que é a questão da automação. A gente o desenvolvimento entrega cada vez mais rápido, o testa cada vez mais rápido, e a infraestrutura também, arquitetando todo o projeto por trás, ela precisa ser capaz também de entregar o ambiente para o desenvolvimento, o ambiente para o cliente, da forma mais rápida possível também. Então, a gente trabalha hoje muito com automação de tarefas, principalmente porque hoje em dia o fluxo de desenvolvimento ele é muito rápido.
Então, a gente precisa prover tarefas também automatizadas. E não, a gente perde um pouco do sentido de ter tarefas manuais repetitivas. Se a gente identifica um processo, esse processo ele é feito periodicamente. Por que há necessidade da gente repetir aquele processo de uma forma manual? Não, pô, a gente pode pensar em soluções de automação para aquele processo. Com isso, a gente ganha tempo e a gente dá garantia para as nossas tarefas. Por quê? Porque nós, humanos, somos suscetíveis a erro. Um código, uma rotina escrita, ela vai passar por testes, implementação, toda a análise e vai ser transformada num código. Aquele código, ele não falha. Depois que ele foi testado, foi homologado, ele foi definido como, tá pronto, pronto. Não há, a gente tira o erro humano desse fluxo. E o último ponto é a documentação. Como eu falei, a gente trabalha muito com soluções, seja soluções para a gente interna, soluções em nuvem, soluções, outras aplicações, a nossa aplicação, integração entre aplicações. Então, a gente precisa também ter o hábito de documentar processos e atividades, mas também o profissional de infraestrutura ele é muito ligado à parte de documentação, porque por ser um setor, uma carreira muito ampla, a gente constantemente está lidando com novas tecnologias, novos frameworks, então a gente, no nosso dia a dia é muito comum a gente estar sempre consultando documentação, seja documentações internas do que a gente desenvolve ou documentações de terceiros, de ferramentas que a gente utiliza, frameworks. Então, acho que assim, esses seriam aí os 5 pilares que a gente teria aí para um profissional que quer seguir para o âmbito de infraestrutura. Se puder passar, Matheus. Bom, e até então, alguns anos atrás, a gente se ouvia muito falar aí que, aquele cara é sysadmin, e o que era o sysadmin? Justamente esse profissional de infraestrutura que propõe manter e gerencia ali toda a solução por trás do desenvolvimento de servidores, rede e tudo mais. De uns anos para cá, a partir ali dos meados de 2009, a gente começou a ouvir um novo termo no mercado, que é o DevOps. E o que assim, o DevOps ele veio trazer, qual a diferença dele para o sysadmin, aquele sysadmin mais raiz, né, que a gente chama, que era aquele cara que ia lá, acessava o servidorzinho dele, fazia as tarefas que ele tinha para fazer ali, e era aquilo. E a comunidade, a necessidade, a modernização, a globalização, ela veio trazer isso que a gente precisava, cara. A gente precisa automatizar, não é porque o desenvolvimento fez lá que a responsabilidade é dele. Não, cara, vamos rever esse conceito e... Então, assim, hoje o sysadmin, ele não é diferente do DevOps. Ele é o sysadmin, consequentemente, ele evoluiu e virou um DevOps. Pode passar, Matheus. Tá, mas o que é o DevOps? Como surgiu, né? O termo DevOps foi criado ali em torno de 2009. Inicialmente ali ele surgiu... tem até uma dica aí no slide sobre tem até um vídeo de uma palestra, que é essa palestra da Flickr, que eles trouxeram ali em 2009, meados de 2009, porque o que eles tinham, eles precisavam entregar a aplicação e eles proporam soluções para que eles conseguissem fazer isso de uma forma mais rápida, mais contínua. Então, até a palestra, eles são 10 deploys por dia, desenvolvimento e mais de 10 deploys por dia, desenvolvimento e operação, que no caso seria infraestrutura, atuando em conjunto, né? E, assim, hoje a gente tem aí o DevOps, né? Ele foi apadrinhado pelo Patrick Debois em Ghent, na Bélgica, num evento lá que teve, que é conhecido hoje como DevOps Days. Se vocês tiverem interesse também em saber um pouco mais, é só acessar o site devopsdays.org. Inclusive, ano que vem, em fevereiro, está previsto o DevOps Days em Vitória, no Espírito Santo, aqui no Brasil. Teve no ano passado, um pouquinho antes da pandemia, eu tive a oportunidade de participar. Foi o primeiro evento lá que a gente teve em Vitória e está planejado agora de ter em 2022. É um evento muito interessante, porque geralmente reúne os principais membros aí que a gente tem dessa comunidade DevOps, comunidade de infra,
aqui no Brasil. E, assim, ele abre a mente também, parâmetros para que a gente possa ter noção do que está passando em empresas de fora, o que é tecnologia, o que é tendência de mercado. E voltando um pouquinho para o DevOps também, basicamente, ele é a cultura, ele é a metodologia. Muito se fala de DevOps, de ferramental, mas as ferramentas, elas são consequências daquilo que a gente tem no DevOps. Ele é baseado no Calms, que tem esses 5 princípios de cultura, que a cultura é o principal aí da gente ter mensurado, que a gente visa tratar o relacionamento interpessoal entre os times. Então, tudo começa na cultura, né? Diz, né, que o C do Calms é o mais importante do princípio, porque se a gente tiver uma boa cultura, a gente consegue evoluir gradativamente. O segundo princípio ali é a automação. Como eu falei, a gente precisa ter rotinas automatizadas, a gente precisa automatizar processos repetitivos, garantir que aquilo não falhe, garantir que aquilo seja feito de uma forma quase que sem toque humano. E o próximo princípio ali é o Lean, que é baseado na metodologia Lean, que visa desenhar os processos e garantir que eles tenham uma melhor eficiência. Então, a gente identifica processos, identifica gargalos no nosso projeto, na nossa cultura, no nosso desenvolvimento ali, e a gente planeja, organiza, baseado no Lean, para que aquilo não volte a se repetir, não gere um retrabalho, não gere mais gargalo ainda. Tudo isso, o Daniel mostrou o fluxo de desenvolvimento, então se a gente tem isso, quando a gente consegue ter essas informações, a gente consegue identificar gargalos, evitar retrabalho. Com isso a gente ganha tempo, consegue fazer mais, entregar mais um produto final de qualidade, né? O próximo tópico que a gente tem no Calms, que seria o M, é mensuração, até uma palavra traduzida para o português, né? Soa um pouco estranho, que é justamente a gente conseguir mensurar, prever situações e evitar que incidentes ocorram. A gente não quer que nossa aplicação tenha um downtime grande, a gente não quer que a gente perca informação, que a gente sofra perda de dados. Então, a gente precisa mensurar, ser capaz de prever que incidentes ocorram. E tudo isso vai do princípio DevOps. A gente precisa, para fechar o Calms, do S, né, que traduzido para o português é compartilhamento, que seria o sharing. A gente precisa compartilhar entre os times. Igual o que a gente está fazendo aqui, a gente está compartilhando. Não é porque eu sei tal coisa que só eu preciso saber daquilo. A gente precisa que todo o time seja capaz de exercer todas as atividades. A gente precisa que todo o time seja capaz de conhecer tal tecnologia, tal framework. Então, assim, o principal de tudo também é o compartilhamento. Perdão, que antes eu esqueci, a gente tem aqui também essa figurinha, que é o símbolo-chave do DevOps, que é esse 8, né, de lado, que seria o símbolo do infinito. Então, a gente trabalha com essa ideia, o DevOps, ele vem para trabalhar com essa ideia de unir os lados de desenvolvimento e o lado de operação. E como que funciona isso? Tudo começa ali no meiozinho ali no planejamento. Então, primeiro, o Daniel falou, a gente planeja, a gente tem o backlog lá, a gente se reúne, vê quais são os requisitos, quais são as features que a gente vai lançar, e inicia esse planejamento. Iniciando o planejamento, desenvolvimento parte para o desenvolvimento do código. Depois do código, a gente tem o build, que é a gente gerar o build, né, do nosso sistema. A gente testa, aí parte do Clayton. A gente gera, depois do teste, de fato, aquilo, a gente fechou uma release e a gente precisa entregar aquilo para o nosso cliente. E aí a gente chega no lado de Ops, onde a gente vai fazer o deploy da operação, seja em qual ambiente que for. A gente tem lá o lado ali operacional também. E para que a gente tenha isso, a gente tem um lado também de monitoramento. Então, a gente faz o deploy da aplicação, a gente tem nossos processos ali automatizados e a gente precisa manter o monitoramento daquilo para a gente justamente evitar incidentes. Então, o DevOps ele é baseado nesse ciclo e ele não mais isola desenvolvimento e operações. Ele justamente entrega, o Daniel comentou um pouco,
que a gente faz reuniões e, pô, a gente está direto ligado, tanto o time de operação, time de desenvolvimento, time de QA, de teste, a gente, diariamente, praticamente, a gente está em contato para resolução de incidente, análise de novas features, de projeto, de arquitetura. Então, assim, a gente conseguiu evoluir muito quando a gente começou a trazer essa metodologia para a gente de unir. Não mais isso é responsabilidade de tal, isso daqui é com fulano. Mas não, nós somos um time só e precisamos, cada um vai ter a sua responsabilidade dentro de tal projeto e a gente vai unir desenvolvimento e operação para que a gente consiga ter esse fluxo cada vez melhor. Pode passar, por favor. E aqui, mais uma vez, DevOps é metodologia. Claro que, sim, hoje tem-se cargos que envolvem DevOps, mas a gente precisa ter sempre em mente que DevOps é uma metodologia. Como eu falei, mais para frente aí, eu acho que o slide passou, né? Beleza. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre esse DevOps, trazendo um pouco mais de exemplo, mas a gente precisa ter ali a ciência de que é uma metodologia, tem um princípio por trás, que é o Calms, e a gente precisa primeiro ter uma cultura bem organizada dentro da nossa organização, porque não vai ser só a ferramenta que vai resolver nossos problemas. Então, agora sim, pode passar aí. Tá, mas e agora? O que a gente precisa? Pô, como é que eu viro um DevOps? Como é que eu viro um sysadmin? O que eu faço? Pode passar, por favor. Bom, aqui eu listei algumas coisas, requisitos e qualificações que a gente tem aí, vê muito no mercado, baseado ali em 2 tópicos, soft skills e hard skills. As soft skills são habilidades comportamentais, perdão. Cara, como eu falei, a gente está em contato direto com diversos times de desenvolvimento, time de qualidade, e a gente precisa conseguir ter um bom relacionamento interpessoal entre os times. Então, assim, não adianta só você pegar a pessoa, o cara mais qualificado que a gente tem no mercado, se aquele cara não é capaz de trabalhar em equipe, aquele cara não é capaz de conseguir compartilhar conhecimento, disseminar aquilo tudo entre os outros integrantes dos times. Então, assim, como uma dica também, foquem também em soft skills. E no caso ali da hard skill, que seriam skills mais técnicas, elas envolvem os pilares que eu falei anteriormente. E aí a gente tem Linux, porque, como eu disse, a maioria dos servidores hoje que a gente tem aí na internet são Linux. Programação é muito interessante que a gente tenha ali a lógica de programação, tenha conhecimento de alguma linguagem, porque isso vai facilitar para a gente o desenvolvimento de soluções automatizadas, a lógica em si, ajudar também o desenvolvedor, você sendo capaz de interpretar trechos de código, você também pode ser capaz de ajudar o desenvolvedor a chegar em soluções que envolvem não só a programação, mas também o ambiente, a infraestrutura, a arquitetura do projeto em si. E cloud, como eu falei, cloud já vem em alta, está cada vez mais em alta, então é interessante também que a gente tenha alguns conhecimentos de cloud, porque a cloud ela não só provê a infraestrutura física, ela só não me dá um servidor lá, eu vou lá e coloco minha aplicação, mas ela também provê serviços, provê software. Então, a gente também busca soluções de nuvem, porque também a gente não precisa reinventar a roda. Se a gente já tem um serviço que faz aquilo, a gente pode unir esse serviço à nossa aplicação e ganhar tempo naquela feature e entregar cada vez mais rápido para o nosso cliente. O outro ponto é IAC, que é uma abreviação aí de Infra as Code, que seria infraestrutura como código. Como eu falei, a gente precisa automatizar tarefas, então a gente precisa de ferramentas automatizadas, a gente precisa deixar de que infraestrutura no programa. Não, o profissional de infraestrutura hoje ele também programa, ele também desenvolve código. Só que não é um código que vai me gerar um sisteminha, uma telinha. Ele vai gerar infraestrutura. Então, hoje, você, com código, com arquivo, você consegue prover um servidor na nuvem. Com um arquivo, você consegue instalar todos os softwares que a gente precisa no servidor para atender o nosso sistema.
Então, assim, esse profissional precisa entender de programação também, é interessante que ele tenha um conhecimento, ele não precisa saber propriamente dito uma linguagem, mas que ele tenha, assim, a lógica, porque ele vai, sim, aplicar isso em infraestrutura, ele não tem mais por que hoje a gente criar servidores de forma manual, prover e manter esses servidores, daí o ideal é que seja tudo por código ali, e, consequentemente, quando a gente fala de servidores, de arquitetura, de projetos, a gente envolve redes, então a gente precisa também, é interessante que tenha esse conhecimento de redes ali, de topologia, TCP, IP. Claro que cada um vai desenvolver um âmbito ali que se sente mais confortável, que gosta mais, mas esse profissional ele precisa entender um pouquinho do contexto todo, porque ele que vai ser o responsável por manter aquele projeto. Então, se puder passar, por favor. Bom, aqui para exemplificar, novamente a gente tem aí o símbolo do infinito DevOps, que une o Dev e o Ops, e aqui essa figura é interessante porque ela traz, de forma visual, o que ocorre ali em cada processo. Então, a gente tem o planejamento ali, né? E o nosso código, hoje até aqui, não todas essas ferramentas a gente utiliza, mas a gente sim utiliza, se não essa, alguma outra ferramenta similar que também faz esse processo. Então, ali para o código, a gente tem o GitLab, que como o Daniel falou, é baseado no Git. Hoje ele é nosso repositório de código e também é responsável por fazer o CI. A gente está nesse processo aí de implementação, da gente ter uma rotina de deploy automatizado, então hoje a gente está também utilizando o GitLab CI, e ele tem o build, né? Ele traz aí o Gradle e o Sonatype, que são ferramentas automatizadoras de compilação. Então, se você tem um software compilado, essas ferramentas elas entram para fazer essa compilação de forma automática. Ali no teste a gente tem a Azure, a Azure provê, tem serviços que realizam teste. Hoje a gente também não utiliza a Azure para teste, a gente utiliza um outro framework. E ali no âmbito da release, a gente tem o OpenStack, que também é um gerenciador ali de infraestrutura, e o Jenkins, para que seja feito ali, são ferramentas também que fazem conseguem fazer essa entrega para o cliente. E a parte do deploy, como a gente falou ali, no caso a gente utiliza o Docker, a gente tem também serviços na AWS, que é onde justamente a gente vai fazer o deploy da nossa aplicação, onde a gente vai entregar a nossa aplicação ali para que o cliente possa utilizar. Tem um lado de operação, que ali tem o Chef, o Ansible e o Kubernetes. Kubernetes aí, se você for pesquisar um pouquinho sobre DevOps, você vai ver que muito se fala do Kubernetes, ele é um orquestrador de container, no caso, pode orquestrar qualquer tipo de container, mas ele é muito ligado ao Docker, em orquestração de container com Docker. E a gente tem o Ansible e o Chef, que são ferramentas de automação de infraestrutura. Hoje a gente utiliza internamente aqui o Ansible, mas assim, o Chef também é incrível, só que o Ansible ele é um pouco mais simples, ele é baseado em YAML, para quem é da área e um pouquinho de desenvolvimento, com certeza em algum momento já teve um contato com o YAML. Então, hoje a gente utiliza ele, a gente transforma tarefas, como eu falei, manuais, e essas tarefas geralmente a gente automatiza elas com o Ansible, e aí a gente tem uma interface ali similar ao do Jenkins, que a gente consegue entregar, seja para qual nível for, algumas atividades. Então, a gente identifica que um setor requer da infraestrutura tal coisa. A gente não precisa mais ficar realizando. Se aquela tarefa for passível de automação, a gente vai trabalhar em cima dela e vai trazer automação para ela, até para dar autonomia para os outros times, que eles possam realizar essas atividades sem que dependam justamente de um profissional ali da infraestrutura. E para fechar o ciclo ali, a gente tem um lado de monitoramento, o Grafana e o Greylog. O Greylog é uma ferramenta que analisa log, né? Ela coleta logs e te mensura ali alguns relatos de acordo com o que você definir. E o Grafana, que ele traz essa interface gráfica, né? Ele é ali o responsável por apresentar de uma forma gráfica, uma forma mais visível os dados que a gente coleta. Hoje, aqui internamente, a gente utiliza o Zabbix com Grafana. O Zabbix ele é responsável por essa coleta e mensuração dos nossos servidores, por exemplo. Então, hoje a gente identifica, por exemplo, o consumo de memória dos nossos servidores, consumo de HD, consumo de CPU,
para que a gente identifique gargalos, para que a gente possa manter a saúde dos nossos servidores e ambientes em dia. Então, a gente tem ali os APICs junto com Grafana para trazer isso de uma forma mais visual. Pode passar, por favor. Bom, aqui é um pouquinho da nossa stack, um pouquinho do que a gente utiliza hoje no dia a dia, aqui internamente, como profissionais de infraestrutura de todos os níveis. A gente tem o Docker, que, como o Daniel falou, ele é um virtualizador, né? Um container. A gente tem aplicações hoje que rodam em Docker. Nosso projeto é que a gente transforma todas as nossas aplicações, a gente dockeriza elas, né? Containerize, isole elas de um servidor físico. A gente trabalha também com o GitLab, não só na parte de CI, mas na parte também de repositório de código, porque do ladinho aí tem o Ansible, que, como eu falei, a gente usa para automações de rotina. Então, todo o código que a gente gera, a gente armazena, a gente versiona isso através do GitLab. A gente agora também está fazendo uso da Azure. A gente está com alguns serviços na Azure e pretensão de alguns outros. Então, hoje, assim, a gente trabalha num modelo híbrido. A gente tem servidores físicos, a gente tem servidores em nuvem, a gente tem servidores virtualizados. E, assim, a Azure está aí para prover um facilitador de infraestrutura, né, de servidores. A gente não só precisa mais de servidores físicos, mas a gente pode escalar isso para a nuvem, a gente pode obter serviços de computação em nuvem. E, junto a isso, como eu falei, a gente tem os APICs ali que coleta métricas dos nossos servidores, aliado ao Grafana, como eu comentei anteriormente, para trazer essas dashboards. E a gente tem também, no caso dos nossos servidores físicos, o Chain Server, que ele é um virtualizador. Então, a gente, virtualizando os servidores, a gente consegue que um servidor físico ele seja capaz de ter N servidores virtuais. Então, em uma máquina só, a gente consegue ter várias maquininhas lá dentro. E, consequentemente, o Linux, como eu falei, a maioria dos servidores, não só nossos aqui internos, mas espalhados pela internet aí, são Linux. Então, assim, essa é um pouquinho da stack. Claro que tem N outras ferramentas aqui que a gente utiliza, mas, assim, essas são algumas ferramentas de destaque, ferramentas que a gente tem o costume, não só aqui dentro, mas também são tecnologias no mercado, que o mercado pede. Então, esse foi um pouquinho da nossa stack ali. Bom, pode passar. E, para fechar, agradecer vocês, o Matheus, pela oportunidade da gente trazer um pouquinho do nosso ambiente, de como as coisas funcionam, como é um pouquinho do QA, como é um pouquinho do desenvolvimento, como é um pouquinho da infra. Nesse QR Code aí que está na tela, tem o site da empresa. A gente está com bastante vaga aberta, então, se vocês quiserem lá, pessoal aí que é do curso de computação, tem vaga para estágio, desenvolvedor, programador, testador e mais uma infinidade lá de outras vagas. Se vocês tiverem interesse, vocês podem mandar o currículo para esse e-mail aí, que é o do nosso departamento pessoal e RH, dho@4pm.com, e aí tem o link do meu LinkedIn também, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, perguntar, conhecer um pouco mais, saber como é que é, também fiquem à vontade aí para entrar em contato. É isso. Tá, show. Deixa eu deixar o link aqui para, às vezes, alguém que estiver ainda anotando aí, quiser vir aí. Deixa eu puxar a galera de volta aqui para a gente fazer o nosso encerramento aqui. Então, pessoal, quem quiser aí depois também pode mandar para mim mensagem aí no privado aí, se não conseguiu anotar a tempo e tal e tudo mais. Então, mais uma vez, assim, né, primeiro agradecer vocês aí pela paciência, por estar falando um pouquinho para a gente aí, né, agradecer em nome do Polo do CEDERJ, da nossa diretora Giane. Vou puxar aqui alguns comentários aqui para a gente tentar ir falando. Não teve muitas perguntas não, mas teve bastante comentários aqui, né? Vou tentar puxar na ordem cronológica aqui, né? O Marcos, ele tinha comentado aqui, acho que foi quando o Cleiton estava falando, né, do software perfeito, né? Ele falou que a natureza do software, né, ela já é imperfeita, né, e a Joyce emendou, né, falando aqui justamente porque é programado por nós, né, que somos sujeitos à falha, né. Então, por isso também que o software é essa constante evolução, né. Acho que o Daniel e o Rafael mostraram ali também naquela estrutura, né, o Cleiton também falou um pouco, acho que todo mundo falou um pouco disso, né, mas é porque é algo que nunca vai acabar, né, vai programar, vai fazer,
vai ser testado, vai mostrar o que precisa ser melhorado, né? Não é à toa que volta e meia, a gente, às vezes no celular a gente vê mais isso, né? Tá lá chegando a atualização de aplicativo, né? Toda hora tem que atualizar, né, o aplicativo, porque o software vai evoluindo, vai modificando, vai se aperfeiçoando, né? Vocês querem comentar alguma coisa aí? A Paula comentou aqui, ó, que os testadores de software estão em grande crescimento, né? Então, até o Cleito estava falando, né, antes também, né, que lá que tinha equipe, eram 10 desenvolvedores, né, Cleito? 2 testadores, né? Acho que, claro que o número de testadores talvez seja menor mesmo, né? Mas acredito também que é algo que ainda está crescendo bastante, assim, né? O pessoal também está enxergando mais essa necessidade, né? Não na equipe atual, tá? Isso foi um comentário, né? Antigo, em tempo passado. O Landerson aqui, ele falou que ele fazia automação, ele curtia o Ranorex. Tem o Maxwell falando também que é uma área extremamente importante, que tem bastante para crescer. Então tem muita gente elogiando vocês, falando bastante de vocês aí, ó. O Landers falando que é uma área de enorme demanda para profissionais qualificados. Deixa eu descendo aqui. A Márcia está aqui querendo um robô para dar conta das provas dela. Então aí talvez pode servir aí de um bico aí. Teve aqui outra pessoa também que a gente pode conversar, Márcia. Por fora, né? Fazer um off aí, né? A Priscila também colocou aqui, ó, que ela também quer um robô para automatizar os projetos de arquitetura dela. Então tem aí várias oportunidades aí, ó, para quem quiser também, vendo? né? Aqui a Adeline também, ó, te paralisando, Clayton. A Márcia tinha perguntado como é que ela sabe se um software é pirateado, né? E até o Ivan que respondeu ela para saber a questão da licença e tal e tudo mais, né? Acho assim, né? Acho que geralmente o software pirateado ele não é instalado sem querer, né? Quando o software é pirata, você tem todo um trabalho para instalar um software pirata, né? Não é algo simples, né? Então, acho que se você instalou facilmente, ele não é pirata. Porque quando é pirata, você tem todo um trabalho para fazer. A única coisa sem querer é sem querer pagar, né? Exatamente. Então, assim, não sei se também talvez ela quis perguntar sobre algumas versões que não são oficiais, né? Acho que talvez na Play Store, no celular, tem um pouco mais disso, assim, né? Mas acho que é ficar bastante atento, assim, né? Até quando pede certas coisas que não são triviais, então é um pouco complicado, mas olhar também a fonte, da onde que está se baixando, de quem que está enviando aquele material e tal, então é importante estar dando uma olhada aí. Mas como o Ivan que falou também, né, se é Linux, né, a maioria das coisas tem licença free, né, licença grátis. O Elzo Júnior comentou, né, que é bom trabalhar com Scrum, né, com metodologia ágil. Esse Cleito aqui é você, Cleito? Sou eu estava concordando com o Daniel. Então aqui, né, concordando com o Daniel, que ele falava lá, acho que da parte do Discord, né, da comunicação, né, então realmente é bem legal, né, e como ele falou, é uma ferramenta que na época foi muito pensada para a questão de game, né, mas hoje em dia é muito usada também no meio empresarial, né, porque por causa das funcionalidades dele, ter de organização dos chats ali e tal e tudo mais, né, então virou também uma ferramenta empresarial, né. A Joyce aqui falando desse trabalho em equipe, né. Aqui o André já falando, acho que quando o Rafael estava falando, então ele falando que os servidores locais eles têm um custo alto e são arriscados, né? Então o iCloud ele é mais ideal para questão de banco e aplicação, e os servidores locais serviriam mais para parte de segurança de rede interna, arquivos internos e tudo mais. Tem uma pergunta aqui, ó. Cadê? Peraí. Pergunta do Júlio, ó. Não sei se vocês conhecem aqui, ó. O Júlio está perguntando aqui para o Rafael. Com esses equipamentos todos complexos, né? Quanto que o conhecimento de hardware equivale à porcentagem do trabalho de infraestrutura? Então, até respondendo aí, Júlio, né? Cara, assim, é muito relativo, né? Porque, como eu falei, a gente hoje precisa trabalhar em cima de alguns pilares. Então, hoje em dia, a gente quer cada vez mais profissionais mais completos possíveis e não mais especialistas, né? A gente quer que todo mundo seja capaz ali de conseguir trabalhar em seja qual for a tecnologia, framework, hardware, que seja. Então, claro, sim, é interessante que a gente tenha, sim, um conhecimento do hardware que a gente está rodando nas nossas aplicações, até porque
a gente vai trabalhar diretamente ali com o hardware, não fisicamente, né, mas na parte, envolvendo a parte lógica também que ele roda, né? Então, assim, um conhecimento de hardware, sim, é interessante, mas acho que a gente precisa focar também, ter esse conhecimento dos conceitos de hardware, de arquitetura, tecnologia, rede. Então, assim, acho que a gente precisa focar justamente nesses pontos. O Maxwell, que também ele falando, né, que o DevOps ele bebe bastante do sistema Toyota, né, de produção, né, e ele até complementou aqui, né, que pessoas, processos e ferramentas, né, então mostrando assim também, né. E aí por fim aqui a galera, muita gente aí parabenizando vocês, viu a galera aí dando parabéns, falando que vocês mandaram muito bem, agradecendo a palestra. E acho que ótimas palestras excelentes. E aqui o que a Erika falou, né? Uma linguagem específica, né? Talvez o pessoal que não é muito da área de computação, ou talvez os alunos que estão começando, né? Possam ter ficado um pouco zonzos, né? Mas acho que até para mostrar que é um universo muito rico, né? E de muitos caminhos, né? E acho que o que vale a pena também é o que o Daniel falou, né? Da questão de que às vezes o aluno fica muito preocupado, tipo, vou seguir nessa linguagem, vou fazer isso, né? E tem um monte de outras coisas, né? E talvez isso é algo que vai ser desenvolvido até quando ele estiver dentro de uma empresa, até porque cada empresa vai ter uma metodologia, vai ter uma maneira de trabalhar, vai ter as suas ferramentas, né? Vai ter a sua metodologia, né? Então, acho que também é o que ele falou assim da questão de às vezes não se apegar muito numa linguagem, né? Mas talvez nessa ideia mais geral para poder sim depois aplicar, né? Mais de acordo, né? O que vocês querem comentar mais aí sobre isso aí? Mais ou menos isso, né? Então, vocês querem comentar mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa? Já falaram bastante? Só mais uma vez agradecer, né, pela oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouco da nossa rotina, de como é o trabalho na vida real, né? É bastante complexo, tem muita coisa para fazer, sempre surgindo coisas novas, o desenvolvimento é uma coisa até difícil, porque você está sempre tendo que estudar, se renovar, mas também é desafiante, você não é aquele trabalho que você senta todo dia e vamos fazer sempre a mesma coisa, é sempre um desafio diferente, uma coisa diferente, então também é uma área muito legal de trabalhar. Sim, toda a área da tecnologia, né, se você para aí, vamos dizer que hoje você tá cheio da grana, resolve viajar aí por 6 meses, em 6 meses você já perdeu muita coisa. Inclusive, até dentro do que você já sabe, aquilo ali a chance daquilo ali já ter evoluído é enorme. Então, é um constante aprendizado. Tem que estar sempre ligado. Então, pessoal, obrigado aí mais uma vez. Obrigado para todo mundo aí que ficou com a gente aí até agora aí nos assistindo, né? Mais uma vez, a lista de presença está na descrição do vídeo, então qualquer coisa vocês podem preencher aí. E se quiserem mais alguma coisa, pegar lá o site lá, pode mandar mensagem aqui, pode deixar aqui vou deixar o link aqui também que o Rafael botou aqui no slide dele, vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser depois voltar aqui, entrar em contato lá com a empresa e tudo mais, poder estar fazendo mais facilmente aí, tá bom? Boa noite para todo mundo aí e um grande abraço aí para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite.